Olá, boa noite agora, né, pelo momento que nós estamos, mas um grande olá para os dias que virão, porque certamente muita gente vai se interessar em assistir esta nossa conversa de hoje, que é a quinta conversa já do nosso projeto Língua, Descrição e Ensino. E nós temos hoje a honra de contar com a presença da querida professora Nilza Brito, né? É um nome que é uma referência na educação na nossa região, e nós teremos a mediação da nossa querida professora Maísa Paulinelli, né? E ambas vão, com certeza, proporcionar para a gente um debate bastante interessante, uma conversa produtiva, construtiva e certamente muito esclarecedora do ponto de vista educacional e também político. Então, professoras, sejam muito bem-vindas. Eu agradeço imensamente vocês terem aceito o convite, né, e estarem aqui conosco esta noite. Boa noite a todos, eu agradeço o convite. Boa noite à professora Maísa, à professora Eliane Machado, ao Douglas e a Lana, que eu já vejo presente aí, e as demais pessoas que daqui a pouco certamente entrarão. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer pelo convite para estar aqui hoje, mediando essa mesa, né, ao lado da professora Nilza, que para mim é uma honra, uma alegria, um prazer, vou ter a oportunidade de ouvi-la, né, mais uma vez. Então, assim, é um momento assim, de celebração, né, um momento muito especial de celebração para todos nós. Antes de passar a palavra para a professora Nilza, eu gostaria de fazer uma breve apresentação, né, uma apresentação resumida do seu percurso teórico, acadêmico, né, rapidamente, para contextualizar. Então, a professora Nilza Brito Ribeiro possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Pará, mestrado, doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutoramento em Linguística pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou o estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no âmbito do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica da Amazônia, PROCAD Amazônia, na condição de membro do Projeto de Cooperação Acadêmica, Linguagem, Formação Docente e Configurações nas Amazônias. Atualmente, é professor associado 4 da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, vinculado ao Instituto de Letras, Linguísticas e Artes, ILA, com atuação em análise do discurso, texto e discurso e linguística aplicada. Atuou no programa de pós-graduação em Linguagem e Saberes na Amazônia, da UFPA, e é docente do programa de pós-graduação Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, na Unifesp, tendo exercido a função de coordenadora deste programa no biênio 2013-2015. É docente do programa de pós-graduação em Linguagem e Sociedade do Instituto de Linguística, Letras e Artes, da Unifespa, e lidera um grupo de pesquisa no CNPq intitulado Práticas Discursivas, Saber, Poder e Resistência Cultural, com atuação nas seguintes linhas de pesquisa: produção discursiva e dinâmicas sociais na Amazônia, linguagem e discurso, com foco nos seguintes temas: discurso, ensino e formação docente, narrativas identitárias, discurso, poder e resistência. Então, para nós é um momento de grande prazer, né? E temos agora a honra de apresentar a professora Nilza, passar a palavra para a professora Nilza para ela proferir a sua palestra. Muito obrigada, professora Nilza, pela presença aqui hoje. Obrigada. Obrigada, professora Maísa. Obrigada muito mais por mediar essa mesa, né? Também fico honrada por ter a sua presença aqui dialogando comigo nessa mesa. E quero agradecer imensamente à professora Eliane pelo convite. Esse convite me deixa assim, muito feliz, muito contente, né, por poder compartilhar com todos nessa noite algumas discussões sobre o que eu venho pesquisando. Então, agora eu começo a projetar, vou projetar um slide que eu vou tentar solicitar que vocês caminhem comigo na discussão que eu pretendo fazer. Eu só quero ver se já está compartilhando aí com vocês. Só um momento, que acho que agora vai. Tudo ok para vocês, gente? Ok, Nilza. Tem como aumentar então, eu vou tela cheia?
Então, é o que eu estou tentando fazer aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Vou novamente fazer o esqueminha aqui contra o F5. Não mudou nada, né? Só Não, F5, professora. Agora Isso, sim, agora foi. agora sim, agora sim. tá? Bom, então eu trouxe como título, né, pelo convite que a professora Eliane me fez e por ser uma atividade realizada no interior do programa de pós-graduação em letras, no interior do Observatório de Linguagem do Sul e Sudeste do Pará, que tem a professora Eliane como coordenadora, e por ser também uma atividade desenvolvida dentro do ciclo de palestra Língua, Descrição e Ensino. Eu fiz um recorte a essa proposta desse ciclo de palestra, tocando na temática da formação, que é o que eu venho discutindo na perspectiva da análise de discurso, sobretudo os estudos Foucaultianos. Então, nessa pesquisa, o recorte que faço para essa noite aqui hoje é tomando como objeto discursos de formação docente, e aí entendemos a formação tanto continuada como a formação de futuros professores, particularmente nos cursos de letras, mas a alguns momentos a pesquisa também se deslocou para outros cursos de licenciatura, né? Então, nessa pesquisa, eu procuro olhar como os sujeitos da formação se constituem nessa formação, nos jogos de verdade, numa relação entre poder e experiência de si. Então, eu olho para as práticas discursivas dos sujeitos de informação, tanto em relação ao exercício do poder sobre essas práticas, mas também as experiências que os sujeitos produzem de si no interior dessas relações, enquanto efeito de resistência aos esquemas do poder. Tomamos, durante a pesquisa, como material empírico de análise, é o que eu trago também um pouco aqui hoje, relatos autobiográficos, produzidos em diferentes momentos da formação desses sujeitos. Então, os sujeitos, até mesmo no interior de cursos de formação continuada, os sujeitos são convidados a escrever sobre diferentes experiências de formação, e é esse material que nós tomamos como material empírico de análise. E o foco, então, tem sido os sentidos da formação na relação com os saberes que se produzem em dadas condições históricas sobre os sujeitos em formação. Com que tipos de normatividade e formas de subjetividade são constituídas nessas relações de produções de saber e poder em relação ao sujeito professor. Então, algumas questões são formuladas durante a pesquisa para nos encaminhar nessa leitura. As perguntas são: que jogos de verdade e de normatividade constituem a produção de subjetividade docentes? Dentro de relações institucionais, como as regras de um sistema de produção de saberes sobre o professor produzem subjetividade docente. E como os sujeitos professores no interior dessas práticas também significam suas práticas, suas condutas e a si mesmos. Então, é um jogo duplo, tanto os esquemas de poder como os sujeitos se subjetivando no interior desses esquemas. E que discursos remetem a resistências face às regras do poder, né, em direção a uma vida de autoria docente. Então, nessa análise, nós não procuramos compreender apenas como os sujeitos reproduzem esquemas de condutas já dados, mas também como no interior desses esquemas os sujeitos enfrentam ou seguem rotas de fuga em direção à constituição de uma autoria docente. Isso tem sido assim, um foco bastante interessante olhar para essa perspectiva da resistência. Tomamos para isso, nessas leituras que nós vimos fazendo, nesses anos de pesquisa, a perspectiva Foucaultiana de uma leitura sobre o cuidado de si, né? Então, Foucault, voltando desde a antiguidade greco-romana, ele se interessou bastante por uma escrita estética da existência desses sujeitos, perguntando sobre o papel da escrita na cultura greco-romana.
Então, Foucault passou a olhar para essa escrita, nos mostrando como essa escrita tem se constituído pelos sujeitos na antiguidade greco-romana, como um treino do sujeito sobre si mesmo. A escrita, os sujeitos deixam notícias sobre as suas abstinências, memorizações, meditações, escrita do outro. Então, é um trabalho do sujeito, nesse momento em que Foucault volta a esses textos da antiguidade, mostrando como é um período em que os sujeitos produzem um trabalho sobre si a partir de uma dada escrita, tanto registrando ações que ocorrem no seu dia a dia, quanto também dando notícias de si para o outro, né? Então, Foucault chamou essa escrita antiga de função etopoética da escrita, né? Uma escrita que opera como meio de o sujeito se restabelecer consigo mesmo. Então, Foucault disse, não se trata de purificação, trata-se de uma vida de autoria de si. A escrita funciona como um trabalho, uma experiência de si. É na escrita que o sujeito inscreve uma dada experiência que lhe leva a ser outro, diferente do sujeito que escreve. Claro que Foucault, em outras fases do seu trabalho, problematizou bastante a escrita nesse sentido. Foucault mesmo disse que ele escrevia para não ser mais o mesmo, né? Escrevia para ser outro. Então, muito comprometido com essa função etopoética da escrita. E aí ele diz que trata de não perseguir o indizível, não de revelar o que está oculto. Então, não é uma escrita que procura descobrir um sujeito que está oculto, né? Revelar o que há de mais íntimo de um sujeito, mas, pelo contrário, de captar o que já está dito, reunir aquilo que se pode ouvir ou ler, e isto com uma finalidade que não é nada menos do que a constituição de si. Então, é a escrita como próprio espaço da constituição do sujeito, né? Então, até aí, Foucault mostra, não vou aqui me ater a questões muito mais aprofundadas sobre a discussão, mas é apenas para nos dizer que Foucault toma como ponto de partida essa escrita antiga para olhar para uma escrita outra, em outros momentos, até chegar à escrita muito atual, né? Então, ele vai dizer que já no cristianismo, essa prática de escrita como um trabalho de si, como autoria de si na cultura greco-romana, ela começa a mudar, né? Ela começa a ter um outro caráter. Então, Foucault vai dizer que é no cristianismo que a arte da existência passa a ser investida agora de um poder pastoral, né? Os sujeitos não escrevem mais por uma sese, por lidar as suas próprias regras, mas regras que advêm de práticas cristãs. E aí, depois de práticas médicas, práticas pedagógicas, práticas educativas, judiciárias, e perseguindo essa escrita até a sociedade moderna, Foucault vai nos mostrar que, a partir do século XVIII, que essa escrita de si, que ele passa a chamar de as técnicas de si, incorporadas agora pela esfera do Estado. O Estado como uma arte de governar, um Estado entendido como um biopoder, a partir de uma biopolítica, coloca em funcionamento certos dispositivos, que Foucault vai denominar de tecnologias de dominação sobre o indivíduo, articuladas com técnicas de si. Então, na arte de governar, nós passamos a ter tecnologias de dominação sobre o indivíduo, aquilo que produz-se como para governar o outro, mas esse outro passa a se constituir no interior dessas próprias técnicas. Então, para Foucault, trata-se de regras que o poder oferece aos sujeitos, produzem como esquemas de verdade sobre o sujeito, e o sujeito e oferece essas regras a partir das quais os sujeitos se inserem em práticas de produção de verdade sobre si mesmo, né? Isso é o que Foucault passa a chamar de verdades confessionais. É o sujeito se mostrando para o outro, narrando-se, né, objetivando-se para o outro. As verdades de si se configuram agora como um campo, né,
próprio para a construção de certas técnicas, certos tipos de discursos sobre o sujeito. Então, isso leva Foucault a pensar que o louco, o doente, o homem, a mulher, o velho, a criança, esses sujeitos em cada época, em cada condição histórica dada, se constituem a partir de técnicas de produção de si, né? Verdades, esquemas de verdades produzidas sobre um saber sobre esse sujeito. Esse sujeito passa a ser pensado em uma dada sociedade a partir de dados esquemas. Então, tomando essa perspectiva teórica de Foucault, é que nós nos inserimos nesse trabalho de análise sobre o que esses esquemas anteriormente dados sobre ele, né? Um certo saber produzido sobre esse sujeito, um certo modo de pensar sobre esse sujeito professor na sociedade. Então, as análises elas apreendem na produção escrita de sujeito e informação, práticas reflexivas, internalizadoras de limites inquestionáveis, porque nós vamos ver adiante como o sujeito, nas suas práticas discursivas, internalizam limites que são dados pelas instituições, né? Pelas instituições de educação, pela instituição escolar, pelas instituições formadoras, mas também como nós podemos interpretar as próprias interpretações problematizadoras daquilo que o sujeito diz de si. O sujeito, se por um lado, o sujeito incorpora esquemas, por outro lado, há possibilidades de deslocamento desse sujeito na produção de certas problematizações daquilo que diz sobre si, em direção à produção de nova subjetividade, de deslocamentos, né, de fugas dessas categorias que são dadas a priori sobre o que é ser professor, como deve ser a conduta do professor, como se deve pensar sobre um professor e quais os esquemas de pensamento de um professor. É nesse sentido. Eu trago aqui, para a gente ter uma ideia disso tudo que eu começo a falar a partir de uma perspectiva Foucaultiana, como essas regras, esses limites dados pelo institucional são produzidos a todo dia para nós, é que eu trago o professor como uma categoria do saber, desse saber, um tipo de sujeito, mas todos os sujeitos, todas as subjetividades, elas são produzidas a partir de regras dadas como limites para esses sujeitos, né, incorporarem e produzirem suas condutas. Essa imagem eu tiro do portal do MEC, que é o portal professor, né, o portal do professor, que está no MEC. Eu começo a mostrar aqui, como pelo título de alguns trechos que esse portal coloca acerca de algumas experiências dos professores em diferentes estados. Então, acima nós temos professores que moram no entorno do Distrito Federal, enfrentam longas distâncias para dar aulas. Mas veja o que diz a matéria sobre os professores. Primeiro, nós temos aí vários professores, atrás alguns, parecem girassóis, acima uma frase, do norte a sul, a beleza do Brasil é como o sol e o girassol, né? E o texto é: a tranquilidade do lugar, o carinho das crianças e da comunidade, o clima de parceria, compensa o cansativo percurso diário de até 100 quilômetros para chegar à escola, classe Lamarão, situada na zona rural do Paranoá, do Distrito Federal. Dos 15 profissionais da educação que atuam na escola, onde estudam 180 crianças de turma de educação infantil ao 5º ano, apenas Ivanossa Alves Rolim, de 52 anos, reside na comunidade. Todos os demais moram em cidades vizinhas de Minas Gerais e Goiás. Vejam, apesar dos sujeitos andarem, né, 100 quilômetros para chegar à escola, o que se produz sobre esses sujeitos é que há clima de parceria, esses sujeitos têm um lugar tranquilo para trabalhar, o carinho das crianças da comunidade ameniza, compensa o cansativo percurso diário de até 100 quilômetros para chegar à escola.
Esse é um primeiro exemplo de como os sujeitos, professores, no caso, recebem já esquemas, dados sobre o modo de o carinho. Além desse, eu trago outro exemplo, sobre a avaliação escolar. No município de Ivolândia, em Goiás, que tem cerca de 2.700 habitantes, a avaliação é feita diariamente com base no envolvimento dos alunos. E aí diz que o colégio estadual, no colégio estadual, Atenor Padilha, todo o conteúdo é repassado para os estudantes por meio de projetos disciplinares. Aí o IDEB da escola e diz a receita, e aí há uma narrativa de um professor que é deslocada para dentro da matéria, o diretor da escola, a receita, segundo o diretor da escola, Aparecido Roque da Silva, é simples, entre aspas. Trabalhando com projetos, os conteúdos acabam sendo abordados sob várias óticas diferentes e a atenção dos professores se volta totalmente para o aprendizado. Quer dizer, é um texto em que as regras institucionais já começa a conformar o professor, mas não só o professor, a escola, os diretores e toda a comunidade que está tanto na gestão quanto no trabalho mais diretamente pedagógico com as crianças, já tomam certos enunciados, certas narrativas, como receitas, né? Como modo mais correto de se adotar uma prática educativa exitosa. E aí a outra, também, os sujeitos são levados a narrarem nesse também aqui. Com o índice de desenvolvimento de educação básica, a metodologia está dando resultados positivos. Aí vem a narrativa de Edna de Fátima Campos. Fazemos uma avaliação contínua, diagnóstica e processual. Assim conseguimos descobrir os pontos fortes e fracos durante a aplicação dos projetos, explica a diretora da escola, Edna de Fátima Campos. O que nós estamos mostrando é que os trajetos, as estratégias de constituição de subjetividade docente, elas não nascem com o sujeito professor. O sujeito professor aprende condutas de ser professor e mais. Quais as condutas de um bom professor? Então, as condutas de um bom professor, como está dado pelos esquemas institucionais, estão antecipadas ao professor. O professor, quando se insere numa prática docente, ele vai incorporando, ou pelo menos é o que se espera, que ele incorpore esses discursos para a construção de uma boa imagem de professor. E aí nós temos o Brasil em boas mãos, nada melhor para o futuro de um país que professores e bons livros. Não é só as instituições governamentais, e aí quando Foucault diz que a biopolítica não podemos pensar a biopolítica apenas na mão do Estado, mas também do mercado. Então, nós temos as editoras também que cumprem o papel de produzir esses discursos de construção de condução do professor. Então, nada melhor para o futuro de um país que professores e bons livros, né? A ideia é que o professor incorpore, que ele é o responsável pelo futuro do país. Se fosse apenas a relação positiva do professor com essa discursividade, mas essa discursividade remete ao professor tanto às ações exitosas quanto ao fracasso, né? Quando fracassa algo no ambiente escolar, o professor é tomado como um dos primeiros também responsáveis pelo fracasso. Do outro lado, a construção do professor carinhoso vem de fora também, vem desses espaços de construção de identidades. Aquela forma carinhosa de você observar o que o aluno tem de melhor, isso é só o professor, né? Então, o professor está na mão do professor a disposição, como se fosse uma disposição ontológica do ser professor, ser carinhoso, né? Então, essa é uma construção que vai sendo dada para o professor muito antecipadamente, quando ele se insere
no campo docente, não basta ele dar aula. Tem outras regras que o professor precisa incorporar para que ele seja pensado como professor, né? Há certos saberes sobre esse sujeito e que lhe são dados por esses campos distintos, né? Não só o campo educacional, você vai encontrar na imprensa, você vai encontrar em diferentes campos uma produção discursiva sobre as projeções construídas sobre o professor. E mais, dispositivos produtores de esquemas para as condutas dos professores. Essas duas imagens aqui, eu informo que foram extraídas da dissertação de mestrado de Gabriela Gomes, que orientei, que faz essa discussão também, e que ela extraiu da revista Nova Escola, de 2003. Né? Mas, se nós formos para um texto mais recente, nós vamos ver como essas regras que estão aí na imprensa, né, na mídia, elas estão dadas também por outros dispositivos, que são dispositivos legais, por exemplo, esses 3 enunciados aqui, eu retiro da BNCC. Né? O primeiro diz que, nesse processo, vem falando sobre o papel, né, o que os estudantes devem alcançar como aprendizagens necessárias nesse novo momento. Né? Então, nesse processo, a BNCC desempenha papel fundamental, pois explicita as aprendizagens essenciais. Eu chamo a atenção aqui para aprendizagens essenciais como sinônimo de igualdade educacional. A pergunta que precisamos fazer é: quais são essas aprendizagens essenciais? Porque quando o professor se depara com 10 competências na BNCC para serem perseguidas, há outras competências, há outras aprendizagens de outros povos, de outros sujeitos, de outras realidades, que certamente não foram incorporadas pela BNCC. Mas esse documento já tem suas aprendizagens essenciais, que devem ser assumidas pelo professor, e é por isso que nós vamos ver uma certa narrativa do professor se avaliando, narrando, julgando-se com base nesses dispositivos legais. Dispositivos produtores de subjetividade docente. O segundo enunciado, a primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da formação inicial e continuada de professores. É o outro dispositivo de produção de subjetividades é a formação docente. Né? E olha que o processo de formação docente deve ser tarefa do Estado mesmo. O problema é que revisão da formação. Quando se trata de revisão, as experiências anteriores geralmente são colocadas no ponto final, para começar agora do ponto zero, para uma nova aprendizagem. Então, os textos, os dispositivos legais, parece que anulam qualquer experiência anterior dos sujeitos, professores. E nas narrativas dos professores, esse dilema aparece entre produzindo uma representação de si enquanto alguém que nunca sabe. Portanto, sempre à espera dos cursos que eles chamam, inclusive, de cursos de capacitação, porque o professor é um eterno incapacitado. Essas são subjetividades produzidas pelos discursos da política e da biopolítica. Por meio de diversos registros, o professor, nesse último enunciado, o professor é representado como aquele que precisa receber informações muito detalhadas de como fazer, de como chegar a esse professor ideal para atingir as aprendizagens essenciais. Então, por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos, tanto pelos professores como a criança, e aí são detalhados que registros são esses: relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos, é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado. Então, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças aptas e inaptas. Obviamente que há seleção, sim. As provas de larga escala estão aí para isso, né? Provinha Brasil, SAEB e tantas outras. Então, por mais que o discurso projeta uma interpretação do outro sobre isso, né?
há um processo de antecipação. No próprio processo de antecipação, há a presença heterogênea de discursos mostrando que, sim, dar essas regras tão detalhadas para o professor são regras que depois serão cobradas, ou são estratégias técnicas que depois serão cobradas, como técnicas a serem colocadas em exercício no processo de ensino-aprendizagem, para ser considerado o professor que receberá prêmios, né, que será premiado, portanto, atender à meritocracia. Bom, mas esse trabalho da biopolítica, do biopoder, das regras dadas para a constituição do sujeito, ela está em rede, não está só localizada lá no poder estatal, lá na Secretaria de Educação. Há toda uma rede instaurada em que essas regras vão sendo formuladas, reformuladas e dispostas em rede. Olha aqui o Observatório da Implementação da BNCC e do novo ensino médio. Quer dizer, você tem outras instâncias que são responsáveis por acompanhar o quanto a BNCC está sendo incorporada pelo município, incorporadas pelo Estado, incorporadas pela Secretaria de Educação, pelas escolas e, em última escala, pelo professor. Então, há toda uma orientação de como o sujeito deve navegar pelo site, encontrar indicadores, análise de experiência, modelos de experiência, um modo de o sujeito ir se constituindo nessas práticas dadas. Além do Observatório de Implementação, nós temos aqui a Fundação Lehman, é a secretária executiva do Movimento pela Base Nacional Comum. É mais um braço do Estado, né, para garantir, aqui diz, garantir a qualidade e a implementação da BNCC, garantir o governo do outro. Né? São dispositivos de garantia do governo do outro. E esse outro de que eu estou falando aqui é o professor, que é sempre quem está, é o primeiro, né, o que está na ponta da exigência para o cumprimento dessas regras antecipadamente dadas. A educação já, Todos pela Educação, é outro movimento que esteve na base da discussão, por último, da BNCC, então, liderada pelo Todos pela Educação, reúne especialistas e organizações com foco na elaboração de proposta para impulsionar a qualidade da educação básica no país. Outros dispositivos de garantia do funcionamento dessa biopolítica, que é a formação de professores. Então, é mostrando como essas regras de constituição de subjetividade do sujeito professor, elas estão espraiadas. Né? Não devemos olhar o Estado apenas como localizado ali numa esfera estatal. O Estado está espraiado, né? Está distribuído em rede, as relações de poder estão distribuídas em rede, e são essas relações que estabelecem a relação com a constituição do outro, né? As práticas de si. Daí nós vamos ver como é que o professor começa a entrar nesse esquema, se confessando, né? Dizendo, eu não sei, então eu não sou bom professor, eu preciso saber. Então, isso nos leva a discutir com La Roça faz uma discussão também na esteira do pensamento Foucaultiano, e esse ato do sujeito ser levado a narrar sobre si, La Roça toca sobre ele. Ele diz que a autonarração não é o lugar onde a subjetividade está depositada. Então, não é ali que está a subjetividade. O lugar onde o sujeito guarda, expressa o sentido mais ou menos transparente. Não. O que produz a subjetividade são os mecanismos, como nós acabamos de mostrar, onde o sujeito se constitui nas próprias regras desse discurso. São esses mecanismos, são essas estratégias, são os dispositivos que dão identidade e que impõem ao sujeito professor, mas não só ele, nós podemos pensar em outros sujeitos, né? O louco, o doente, né? O presidiário, enfim, uma direção na própria operação que submete esse sujeito a um princípio de totalização e unificação. Eu destaquei aí o princípio de totalização e unificação, que me parece a questão mais problemática das regras da biopolítica, porque as regras da biopolítica não tomam a diferença como um ponto de partida para a construção de propostas plurais.
A ideia é a conformação das subjetividades de forma unificada. Então, tanto é um princípio de totalização, portanto, vale universalmente para qualquer comunidade escolar, como de unificação. Os sujeitos são homogêneos, né? Portanto, as regras e as técnicas de constituição da subjetividade do professor são unas, são únicas, são as mesmas. O que vale para um vale para o outro, porque, inclusive, a avaliação também ela é totalizadora, né? Ela é unificadora. Então, é uma experiência plasmada em uma dada cultura, vários campos do saber, produz tipos de normatividade sobre o professor, e o professor vai produzindo formas de subjetividade no interior dessas técnicas. É diante disso que Foucault fez a seguinte pergunta: como a experiência que se pode fazer de si mesmo, e o saber que se pode fazer de si mesmo, e o saber que deles formamos, foram organizados através de alguns esquemas. Então, o que eu acabei de mostrar com esses exemplos são desses esquemas que Foucault está falando. Com esses esquemas foram definidos, valorizados, como esses sistemas foram definidos, valorizados, recomendados, impostos. Esses sistemas eles não são perenes, esses sistemas se alteram a cada momento histórico, né? O que se deu como regra para ser professor, ou o que se disse sobre o professor numa dada época, não é o que se diz professor hoje, por exemplo, né? Então, esses saberes se alteram. E é com base em toda essa discussão que eu trago de La Roça anteriormente, que ele nos dá algumas dimensões que caracterizam o dispositivo pedagógico dessa experiência de si, e que Foucault, La Roça está mostrando para nós que antes de nós perguntarmos se uma formação é boa ou ruim, né, é preciso que nós perguntamos antes qual é o tipo de sujeito que se projeta nesse tipo de formação. Essa, para Foucault e tomada por La Roça, é a pergunta candente, é a pergunta fundamental. Não é se a formação é boa ou ruim. O valor, não há esse juízo de valor nessa perspectiva. A pergunta é qual é o tipo de sujeito, qual é o tipo de subjetividade que se produz nesse tipo de formação docente. Então, os dispositivos pedagógicos produzem experiências, levam o sujeito a produzir experiência de si a partir de algumas dimensões. La Roça diz que tem uma dimensão ótica que determina o que o sujeito professor pode ver dentro dele, quando ele olha para as suas práticas, o que é que ele enxerga das suas práticas. A gente vai ver um pouco disso daqui a pouco nas narrativas dos sujeitos professores. Uma dimensão discursiva, que é a dimensão que diz o que é que o sujeito pode e o que é que o sujeito deve dizer sobre si mesmo, de si mesmo. Uma dimensão jurídica, que é aquela que está ancorada no bom, no ruim, no certo, no errado, né? Regras e valores, a partir de esquemas de certo e errado. Uma dimensão que integra essas duas dimensões, a segunda e a terceira, que é a dimensão discursiva, o que se pode dizer e o que se deve dizer de si mesmo, mas também a dimensão jurídica está aí, juntas, né? Geralmente estão juntas, mas o La Roça colocou separadas e depois ele une. Uma dimensão que integra componente discursivo e jurídico, que é a narrativa de si, na qual se constrói uma experiência de si. Você vai construindo uma autoidentidade, você vai dizendo sobre si a partir de certas regras que lhe são dadas sobre o que é que você deve dizer como certo e errado. Então, é a partir de certos valores que são dados pelas esferas de poder. E uma dimensão prática que estabelece o que o sujeito pode e deve fazer. Eu tenho a impressão que a dimensão prática é o que parece orientar muito mais as narrativas dos professores. E aqui eu trouxe essa primeira narrativa de docentes, e aí eu devo, de novo, dizer que são relatos, que durante a pesquisa, os sujeitos em formação foram convidados a fazer sobre suas experiências, sobre escrita, sobre leitura, sobre ser professor, sobre a sua formação antes de ingressar na universidade, a sua formação na universidade, a sua experiência com o ensino depois de formado na universidade. Então, em diferentes momentos, professores e professoras se colocavam num processo de narrativa, né, escrita,
e é o que nós estamos tomando para a leitura, estabelecendo uma relação com os dispositivos de poder e também com prática de resistência, porque não há só poder, né? Como disse Foucault, onde há poder há resistência, caso contrário nós teríamos tirania. Então, o poder só existe porque há a possibilidade da resistência. Parece ainda ser muito latente, parece ser muito sutil ainda, parecem ser sutis os vestígios de resistência, mas eles existem. Eles estão ali entremeados com as relações de poder, e é muito importante tomarmos essas práticas de resistência, porque eu acho que são elas que têm a possibilidade de produzir deslocamentos de autoria docente, né? De modo problematizando essas rotas de fuga que aparecem, ainda que de forma sutis, elas podem servir de ponto de partida para novas experiências de formação docente. Então, E3, né, o enunciado 3, e aí entre parênteses está sobre as duas primeiras letras do nome da pessoa, não tinha experiência de metodologia e nem estratégia de trabalho, e muito menos um acervo de leitura, e muito menos um colega a quem recorresse, e menos ainda cursos de capacitação. Isso me deixava frustrada por falta de conhecimento. Eu chamo isso aqui da experiência da falta. Você tem aqui um sujeito narrando sua experiência docente como um sujeito que está sempre em déficit com outro, com alguém, ou com o próprio ser professor, né? E eu me ative aqui às negativas. Não tinha experiência, nem tinha estratégia, muito menos tinha um acervo, né, uma biblioteca. Não tinha também um colega a quem recorrer, e menos ainda curso de capacitação. É um discurso, né, cujos argumentos estão dispostos uma escala hierárquica, em que a capacitação parece estar no topo da hierarquia, né? Então, o autor e o sujeito da narrativa conclui, e isso me deixava frustrada por falta de conhecimento. Então, para mim, é uma falta que é como um fantasma que fica rondando a experiência docente. O sujeito não tem uma experiência que lhe sirva como algo, né, que possa ser tomado como ponto de partida para novas experiências. Mas o que nós estamos chamando a atenção é que esse modo de se ver e de se narrar assim são experiências dadas antecipadamente por aqueles dispositivos que nós mostramos há pouco, e não só, né? Mas diferentes dispositivos produzem o modo como o sujeito vai se significando também. Então, nesse primeiro excerto aí, jogos de verdade estão fundamentadas em ausência, que eu chamo também de falta fantasmagórica, né? É o fantasma que fica rondando a condição docente. E aí eu trago novamente aqui as negativas, né, como elas estão dispostas nesse discurso, e remete a uma sociedade da capacitação. É o sujeito que, se não tiver uma capacitação, ele perdeu sua condição de ser professor, né? É por isso que nós temos, às vezes, nas pesquisas, o sujeito diz, esse ano ainda não vem nenhum curso de capacitação para nós. Parece que a experiência que o sujeito, né, vai construindo com diferentes relações não servem como em nenhum momento de sua vida para fazer certas retomadas. Então, a falta de conhecimento e estratégia pedagógica parece ser o fantasma que ronda a formação docente. E o método são os regimes parece ser a força maior desse discurso é o método, é como fazer, né? A técnica. As metodologias parecem assim, ser cruciais no discurso desse sujeito. Então, eu falo de regime de verdade centrado na força do método. Participação de curso de capacitação sobre a crença de que o curso de capacitação tem um poder de completude, né? E que o curso de capacitação vai transformar esse sujeito num sujeito completo, perenamente completo. Não há a compreensão de que a cada momento, a cada experiência docente, há novas possibilidades de construção, de formação, né? E não apenas aquelas que estão dadas, né, e prescritas nos documentos. Então, a ênfase no como fazer e a crença no unitarismo metodológico, que há um método ali pronto, acabado, eficiente, eficaz, que vai servir, né, para que eu resolva todos os meus problemas na sala de aula.
Isso a gente vai ver em outros enunciados. Esse é mais um. Quanto minha relação em sala é pouca, pois tenho apenas 4 anos de trabalho em sala. Mas esse pouco tempo de trabalho em sala, pude perceber as várias barreiras que enfrentamos em termos de ensinar. Em termos de ensinar, não é como o sujeito aprende, porque aprende, mas é a metodologia. Como ensinar. Em termos de ensinar, pode ser traduzido em como ensinar. Por exemplo, em 2011 fui trabalhar com uma terceira série de ensino fundamental, onde a mesma não sabia ler e escrever. Fiquei preocupada em saber o que fazer e pedi ajuda à coordenadora da minha escola, a qual me orientou a trabalhar com vários tipos de texto literário, sugeriu também várias dinâmicas, deram certo. Olha, deram certo. Ao término do ano letivo, os alunos estavam lendo e produzindo pequenos textos, né? Essa é a representação que o sujeito tem, porque veio um socorro de fora, né? Então, a professora se olha, isso para mim é a dimensão prática de que La Rosa fala, né? A professora se olha e se julga a partir do aluno, né? Uma terceira série que não sabia ler e escrever, e aí sua maior angústia é no como fazer, no método ideal, capaz de responder às demandas contemporâneas. O sujeito não arrisca. E ele não arrisca porque há um discurso, né, de constituição de regras de como fazer, como eu li há pouco num fragmento da BNCC, como o professor deve trabalhar, né, de forma muito detalhada, capaz de responder às demandas contemporâneas do que seja bom professor. Então, fiquei preocupada em saber o que fazer. E aí, é gratificante para esse professor encontrar soluções rápidas, e que alguns autores vêm chamando de formação portátil, né? Pedi ajuda à coordenadora de minha escola, ela orientou, sugeriu várias dinâmicas, deram certo. Então, deram certo para aquela aprendizagem, né? Então, amanhã que o sujeito tomar outra turma que não sabe ler e escrever, será que essa experiência lhe permite, né, reinventar o ensino? Então, falta de competência é tão desejada numa sociedade de resultado. É isso que o discurso dessa professora, é a isso que ele nos remete. O terceiro enunciado ainda, para nós, minha capacitação profissional ao longo de poucos meses de curso, tem me proporcionado grande conhecimento através das aulas ministradas. Vejo que as principais dificuldades com o aluno em sala em sala, possam ser interrompidas com projetos elaborados, metodologias adotadas. Não se fala de metodologias também construídas, né? São adotadas, porque há quem produza as metodologias e há quem produza o modelo de projetos, para que os professores sigam modelos de projeto. E aí ela diz, visando uma abordagem dentro do meu curso de letras, que é uma capacitação adequada para a sala de aula. A pergunta é, qual é a capacitação adequada? Para qual sala de aula? Essa pergunta a gente não vê nas narrativas do sujeito. Então, eu acho que tem uma dimensão discursiva e prática aí. É o que se pode dizer, né? E o método, como fazer. Então, veja aí, projetos elaborados, metodologias adotadas, capacitação profissional. Então, eu digo que a identidade do professor nesse discurso ela vai se constituindo em jogos de verdade, centrado em habilidades e competências. Né? Habilidades e competência, um saber muito específico de uma dada época, né, orientada por determinados dispositivos de poder, produzidos a partir de modelo. Essa parece ser a centralidade da formação docente, e a BNCC, com as 10 competências, ainda que há passagens no texto, no documento da BNCC, de que há uma investida numa formação crítica do professor, o documento está centrado no como fazer, né? Mas não uma reflexão sobre o fazer. Por que fazer, em que condições fazer, e como o sujeito aprende em relação a esse fazer. Essas questões não me parecem que são questões colocadas como desafio para que o professor os enfrente na sua experiência docente. E aí eu volto mais para como é que o professor vai se subjetivando nessas regras, né? Então, quando concluir, e aí eu faço isso a partir da identificação profissional. Como é que o sujeito produz representações sobre uma relação com a sua formação, uma relação com a profissão docente?
Há 2 excertos que tratam disso. Um é 4. Quando concluí minha graduação por necessidades profissionais, continuei meus estudos e fiz uma especialização na área de psicopedagogia, na instituição que cursei meu curso superior. Decidi optar por esse caminho profissional por influências sentimentais e psicológicas. Meu pai formou-se professor por desejar um futuro melhor. Ele acreditou que somente através da educação o indivíduo poderia libertar-se das amarras impostas por sua classe. Então, com convicções enraizadas, eu que destaco, convicções enraizadas nas minhas memórias, que é a presença paterna, adentrei no mundo da docência com o sonho de transformar ou influenciar positivamente a vida dos meus futuros alunos. Há um jogo discursivo aí nesse processo de identificação profissional. No outro slide, eu digo assim, o sujeito, ele procura objetivar suas escolhas de formação. No primeiro momento, ele diz que concluiu a graduação por necessidades profissionais. No fio do dizer, o sujeito desloca, né, produz um outro argumento de que decidiu optar por esse caminho profissional por influências sentimentais, ideológicas, e atribui ao pai essa influência, né, paterna e a compreensão que o pai tinha, o intento que o pai tinha em relação à formação como um ato transformador. E aí a narradora conclui, com convicções enraizadas nas minhas memórias, adentrei no mundo da docência. No entanto, trata-se de um discurso que joga com 2 possibilidades. O primeiro enunciado, eu concluí minha graduação por necessidades profissionais, eu digo que esse enunciado, de certa forma, ele escamoteia, ele é escamoteado pela ideia de que a profissão docente foi escolhida como um legado deixado de pai para filha. Porque, no avesso, o que esse discurso está nos mostrando é o escamoteamento da história de desvalorização profissional do professor brasileiro, né? Que muitos na nossa região, na região amazônica, por exemplo, ser professor tem muito mais sido produto de necessidades financeiras, né? Em que o sujeito corre para lá, para cá, à procura de trabalho, e ainda pela escassez de profissionais, sobretudo em áreas mais distantes dos grandes centros, ser professor acaba sendo um modo de sobrevivência. E o pai também, ter um futuro melhor. Então, acaba sendo um discurso meio que difuso, porque ele joga tanto com a possibilidade de um legado, né, como se fosse algo hereditário que passa de pai para filho, por influência ideológica, mas tanto o pai quanto a filha, nesse discurso, revela que a necessidade econômica foi o que lhe colocou no lugar do ser professor, né? Por mais que os sujeitos passem a sua vida inteira sendo professor, daí para frente, mas há uma outra condição de ser professor por condições históricas, econômicas, né? Então, essa é o que esse discurso parece, né? O trabalho discursivo do sujeito parece estar aí numa relação conflitual entre tentar construir uma relação identitária profissional por um lado, mas a história está primindo, né, e fazendo emergir nesse discurso outras condições históricas. E o relato 5, que também é de identificação profissional, os relatos aqui registrados são de uma professora que muito cedo na profissão aceitou as propostas de trabalho e de subsistência. Olha a diferença desse discurso por anterior. Aceitou proposta de trabalho, mas também aceitou proposta de subsistência, acreditando que a profissão, sabendo já que a profissão não a tornaria milionária. Portanto, não lhe daria, como a narrativa anterior, não seria como para ter um futuro melhor. Né? É um discurso que vai para uma outra rota. E é aquilo que eu disse, que em meio aos discursos orientados por forças do poder, é possível nós identificarmos discursos que se colocam na contramão, como esse aqui. Né? O sujeito já evidencia que aceitou proposta de trabalho,
mas como uma questão de subsistência, mas sabendo que a profissão não a tornaria milionária, que muitas vezes seria desrespeitada pelo poder público e que no cotidiano enfrentaria dificuldade diversa. Obviamente que ainda há uma força, né, de determinações do poder, mas com força de vontade, de determinação, venceria dia após dia, né? Ainda prevalece aí a crença no indivíduo, numa força individual. As incertezas sobre o que fazer mediante situações reais, no cotidiano de sala de aula, me serviu de estímulo para buscar alternativas e meios que realmente me auxiliassem na prática, né? Então, há um discurso que a gente encontra certos vestígios de rotas de fugas, de enfrentamento das relações de força, né, que se coloca sobre o processo identitário. Você não tem aqui uma relação identitária com a formação romântica, mas expondo todas as contradições que estão no espaço da profissão docente, né, assim como outra. Então, forma de subsistência, condição de crítica às condições de trabalho docente. É possível ver aí pontos de submissão, de resistência, né? Apesar de ter uma relação com o outro enunciado 4. O enunciado 4 tinha o sonho da transformação de mundo, e no enunciado 5, o sujeito também é dotado de uma força capaz de superar problema através de um esforço individual. Então, os dois discursos conversam nesse aspecto, nesse ponto, né, de ainda ter a educação como ferrolho que vai deslocar todas as transformações sociais, econômicas nesse mundo, né, ver a educação com esse poder e essa possibilidade. A dimensão, aí, acho que já caminhando para os últimos excertos, eu pensei em trazer também a relação, foi um momento que nós começamos, talvez foi a primeira experiência, eu coloquei por último, mas foi a primeira experiência da pesquisa com os sujeitos em sua informação, falando do seu lugar na universidade. E o lugar de estar na universidade seria a escrita universitária. Como é que o sujeito se via na relação com a escrita? A estratégia metodológica para essa narrativa foi, nas práticas da disciplina Leitura e Produção Textual, no primeiro semestre do ano de uma turma de 2005, os alunos eram convidados a fazer resenhas, artigos, utilizando leituras de certos teóricos que tratavam da leitura escrita, e, ao mesmo tempo que produziam seus textos, paralelamente a essa escrita, eles produziam um texto reflexivo sobre o que escreveram. O que acharam do autor que leram e o que acharam do que escreveram sobre o autor que leram. Essa escrita foi feita em diários. Eu fiquei 4 anos com esses diários. No último ano da turma, eu voltei para trabalhar a disciplina análise de discurso e os relatórios foram devolvidos à turma. Então, o aluno que estava com 16 anos, estava com 21 já, né, ficava surpreso, como é que eu podia escrever desse jeito. Então, nesse segundo momento, os sujeitos eram convidados a escrever sobre o que escreveram no primeiro ano de universidade. Então, esse texto, 2 excertos que eu trago aqui, é nesse movimento. São alunos produzindo uma interpretação sobre a sua escrita, a escrita de si no primeiro ano universitário. O texto que produzi foi bastante extenso, pois fiz uma retomada ao início do processo educacional, até chegar no texto de Corrêa, que tratava da leitura dentro da universidade. Meu texto deixou a desejar, esses grifos são meus. Penso que fui muito superficial e citei poucos exemplos do meu cotidiano, mas creio que já melhorei um pouco com relação ao primeiro texto produzido. Veja como é um texto carregado de avaliações do seu texto anterior. Texto extenso, o texto deixou a desejar, seu texto era superficial, seu texto continha poucos exemplos, mas acha que melhorou um pouco. Eu estou chamando essa prática aqui da dimensão jurídica, carregado de valores e regras. Há regras antecipadas e os sujeitos não encontram essas regras em outro lugar. Quer dizer, há encontro em outros lugares, mas, sobretudo, na escola e na universidade, é que lhe dão as regras para avaliar seu próprio texto. Então, essa produção avaliativa certamente é o que o sujeito projeta
como o que a universidade espera do seu texto. Então, eu estou chamando de regras e valores que orientam um olhar examinativo. O sujeito se volta para o seu texto produzindo um olhar examinativo sobre ele, né? A partir de regras e valores acerca do texto universitário. Então, é um olhar prescritivo que evidencia um retorno do sujeito à tradição, do que se escreve, no cumprimento de regras, modelo de escrita, né, os meus erros, os meus usos inadequados. Tem um refinamento, né, examinativo, caracterizado pelas avaliações negativas sobre a sua escrita, e tem parâmetro de avaliação. Tem princípio de textualidade, legitimadores dessa avaliação. Então, o que nós estamos colocando em questão é: será que o sujeito fosse orientado a olhar para o que gostou no seu texto, né? Para além do que não gostou, pode ser uma outra rota de o sujeito percorrer uma outra tradição de escrita, né? Em que o sujeito ensaie subversões. Você está vendo aqui, nós estamos vendo aqui uma escrita, uma prática de si que não ensaia subversões, mas ensaia uma acomodação às regras escriturais, dada pelas instituições de formação. Então, as rotinas escriturais, elas desempenham um papel axial na maquinaria subjetivadora da institucionalização escolar, via a sedimentação de determinados protocolos normativos a elas conexos, que é o que a gente vê na narrativa desse sujeito. Por fim, é estranho reler o que estava esquecido, pois a sensação de outridade é premente. Pois o discente que relatou pacientemente as experiências de aulas não mais existe, ou progrediu em outro. Não poderia repetir aquelas mesmas palavras, mas, ao mesmo tempo, não posso negá-las, pois testemunham muito sobre um modo de pensar. Quanto à minha prolixidade para escrever, digo que obtive melhora. Fiquei menos prolixo e menos retórico. Não digo que seja algo bom, mas, ao menos, minha escrita ganhou matizes mais poéticos. Na verdade, a ironia virou um vício que tento estancar. Mas, de qualquer modo, neste período de morte, aí foi ilegível, não dava para compreender o que ele escreveu, a ironia é um gênero ignorado pelo leitor comum. Aqui nós temos o que eu estou chamando de uma relação de subjetivação dentro das regras institucionais, mas o sujeito inventando rotas de fuga, né? Você tem um sujeito aqui que enfrenta a sua escrita, apesar de ainda conter processos avaliativos numa perspectiva negativa, prolixidade, mas o sujeito se desdobra. Ele, inclusive, se anuncia como outro, né? Eu escrevo para não ser eu mesmo, mas... Então, você tem aqui um sujeito se lançando ao desafio de ser outro, de captar outras rotas, de enveredar por outros caminhos quando se trata de escrita. Então, acho que tudo que eu trouxe aqui, né, muito, muito ligeiramente, né, porque é o tempo, mas o que está posto para nós não é questionar as formações. Não é que as formações não devam existir, e nesse tempo de conformação do poder, nós não vivemos fora das relações de poder. O que nós precisamos perguntar é o que é que nós somos nesse tempo que é o nosso. Essa é uma pergunta que Foucault faz logo no início de um dos seus textos sobre o cuidado de si. Então, a ideia de adentrar nas formações e nos desafiarmos, tanto como formadores, que somos nós, como também dar a possibilidade de os sujeitos também se desafiarem no processo formativo, é construir rotas de fugas, de enfrentamento, e esse enfrentamento que eu digo é se colocando numa posição crítica às regras que lhes são dadas de antemão. Que tipo de sujeito eu produzo sobre mim nas relações com as regras que me são dadas nos processos formativos, né? Isso serve para nós nesse lugar de pensar a formação, tanto a formação inicial, né? E nós, como professores imbuídos dessa formação, quanto a formação continuada dos sujeitos que têm a sua experiência e devem se lastrear nela, né? Como lugar de construção de novas subjetividades. Então, nesse exemplo que eu trago aí, eu digo que a escrita
ela está funcionando como um processo, um dispositivo, né, que produz subjetividade. Em um retorno sobre o que o sujeito escreve, o sujeito produz uma relação também examinativa, né, de prolixidade, eu sou prolixo, eu fiquei menos prolixo. O julgamento da escrita é feito com base numa série de imagens, né, ele ilumina alguns e deixa em sombra o outro, mas é um julgamento de si com vista a um governo e uma transformação de si. Essa última escrita é um sujeito que se arrisca a, por dentro das regras que lhe são dadas, subvertê-las, né? Em direção àquilo que no início da minha fala eu chamei de autoria docente, né? Voltando aos sujeitos da Grécia e Roma Antiga, aos sujeitos que se inseriam numa escrita de si, dando por meio dela a sua própria ordem, as suas próprias regras, o seu próprio caminho, né? Então, nós, numa relação com os dispositivos de poder, precisamos nos colocar na contramão, né? Numa possibilidade de resistência. E as possibilidades de resistência podem estar nesses pequenos gestos que os alunos constroem e mostram para nós que ali pode haver um trabalho de transformação de si, de olhar para a formação e dizer em que eu estou me constituindo a partir das regras que me são dadas. Então, gente, essa é a minha contribuição nessa noite. Eu quero agradecer mais uma vez e fico aberta agora para as interlocuções. Deixe-me parar de partilhar. Bom, eu queria cumprimentar a professora Nilza pela excelente palestra, né, pela fala, muito clara, muito bem fundamentada, muito, eu não gosto muito dessa palavra, mas muito lúcida, muito, enfim, foi para mim um momento de grande aprendizado, né? Foi muito interessante para nós ouvirmos, né? Nós que estamos trabalhando na educação. Eu queria comentar algumas questões antes de passar a palavra para os alunos perguntarem, né? Assim, a grande questão que ficou para mim é o seguinte, né? Refletindo sobre esse esquema de poder, né? O sujeito professor aprende as condutas de ser professor e o que seria ser um bom professor. Né, a boa imagem do professor, a imagem do professor, a gente tem vários trabalhos, né, que estudam as imagens de si, do professor, a imagem que ele constrói por meio do discurso, e o que a sociedade, o que as pessoas entendem que seria um bom professor. Né? Então, me chamou a atenção aquela fala, aquela reportagem, né, falando dos professores que moram no entorno do Distrito Federal. Então, eles não precisam ter boas condições de trabalho, eles não precisam ser reconhecidos, porque o carinho, a tranquilidade vai suprir isso, né? Então, essa imagem do bom professor, esses estereótipos do bom professor, que são reforçados pelos documentos, são reforçados pelas normativas que existem. Eu queria perguntar para você, Nilza, né, todo esse discurso de alinhamento, de padronização, de vigilância, né? Eu queria perguntar para você, em que momento que surgiu essa imagem do bom professor, como esse professor carinhoso, esse professor que exerce um sacerdócio? Sempre foi assim? Ou isso faz parte também do biopoder, da biopolítica? Em que momento que nós temos essa imagem do professor, que o professor, em geral, tenta se adequar a essa imagem, né? Para ele ser bem visto, para ele ser aceito, para ser considerado um bom professor? Ok, Maísa, obrigada pela questão. Bom, eu tomo a leitura das condições históricas que produzem subjetivações do outro, e aí eu vou muito numa perspectiva que eu acho interessante, a perspectiva histórica que Foucault adota, por ser historiador, mas coloca numa rota contrária a olhar a história como acúmulo, numa perspectiva linear, e dessa perspectiva fica difícil dizer qual o momento. Por quê? Porque aquilo que é dado como representação de professor no século passado pode ser silenciado, mas, inclusive, pode ser retomado. Né? Se ser bom professora no momento de década de 40, por exemplo,
A boa professora é aquela que transformava a extensão do lar para a escola, né? Era cuidadosa com os filhos, portanto, eram as mulheres que deveriam ser professoras, porque a escola era a extensão. Daí não é à toa que Paulo Freire diz, professora sim, tia não. Tia é lá na família, não é na escola. Porque nessa coisinha carinhosa, nesse tratamento tão familiar de tia, está inserida aí uma representação de professora, né? Professora, mulher, é aquela carinhosa, cuidadosa. Mas esse discurso, e assim, em alguns momentos, o professor é mais aquele que estava deixa de ser o carinhoso, mas é aquele que é conteudista, é aquele que dá conta do conteúdo, mas nós temos muito recentemente, como nós vimos aí, né? Em 2000, a ideia do professor carinhoso, o professor com coraçãozinho. Então, esses esquemas, eles são dados dependendo das condições históricas, né? Então, se num momento valeu a professora carinhosa, num determinado momento, por aí, década de 70, era o professor conteudista, né? Que era aquele que está pensando muito mais do conteúdo, né? Que dá conta de um conteúdo, esse era o bom professor. Você tem agora no momento que talvez esse sujeito está esvaziado, ou dele nem se cobra um domínio de conteúdo tanto quanto antes, né? O que está dado nele? O extremo carinho, mas também um domínio exacerbado da técnica, né? O domínio exacerbado de como aplicar o projeto, como fazer o projeto, como para e passo, desenvolver para e passo o projeto. Então, assim, te dizer onde está localizado cronologicamente o momento que surge esse bom professor, essa ideia de professor como carinhoso, eu não posso dizer que foi hoje, né? Não é porque está nessa propaganda que tenha sido, porque o discurso, ele emerge, né? Ele estabelece relações com discursos aparentemente já superados, né? Ele estabelece relações com outros campos do conhecimento, por exemplo, com a relação familiar de mãe, né? Com a relação de mãe, com a relação de tia, mas também com a relação do psico, né? Daí o psicopedagogo, daí a relação com o sexólogo. Então, há diferentes campos, né? Da medicina, da religião, com que o sujeito professor, essa imagem de professor, é construída em dada época. O que é interessante nós olharmos hoje, se é hoje que nós estamos fazendo, é como o professor é pensado nesse momento que é nosso. Como ele é pensado e que condições históricas permite que esse sujeito seja falado a partir desses esquemas e não de outros, né? Eu acho que esse é o elemento para nós entendermos que nós temos uma sociedade utilitarista, né? Produtivista, do mérito, da meritocracia, do ranqueamento, e esse é o professor que está sendo exigido nesse momento que é nosso. Né? O professor, obviamente, se empolga com a ideia das técnicas muito bem aplicadas, roteiros para ele seguir, mas isso tem um modelo de sociedade também sendo projetada nesse modelo de ser professor, nesse modo de ser professor. Ilza, e isso me levou a pensar nesses exames de larga escala, né? Por exemplo, no domingo teve o ENAD, agora vai ter o Enem, os alunos do ensino fundamental estão fazendo a prova SAEP. Tudo isso é uma forma de controle e é uma forma de padronizar, de uniformizar e de vigiar, né? Vigiar esse professor, vigiar esse trabalho. E hoje, eu estava pensando aqui, hoje em dia, ser um bom professor é conhecer as competências e habilidades da BNCC, né? Sim. O que é impressionante é porque é isso, eu acho que você toca numa questão séria, que é as avaliações, que são as avaliações de larga escala. E às vezes a gente diz, mas é importante avaliar. Só que esse modelo de avaliação, ele está fora da escola. Não é a escola que está construindo as regras avaliativas de si mesma, com base no sujeito que ela acredita estar formando, que deseja formar. As avaliações são dadas externamente. E quando eu mostrei Fundação Leme, né,
educação para todos. São outros dispositivos que estão colocados nas redes de vigilância de continuidade dessas regras, porque esses também são espaços que desenham um modelo de homem produtivo, e homens e mulheres produtivos para esta sociedade. Então, eu também falo de novo da perda de uma autoria docente, da perda de uma autoria formativa, que é pensar a avaliação interna. A escola, nem falemos a universidade. A universidade já não tem mais as suas algumas, né, a maioria das universidades, as avaliações são produzidas externamente, nacionalmente, para diferentes universidades em diferentes regiões, porque tem um saber universal, pressupõe-se um saber universal que todos devem dominá-lo, e outros saberes são assim como penduricalhos. Você vai dominando, aprendendo aí, mas esse não é o central. Né? Por mais que fala da diversidade, por mais que fala da pluralidade, por mais que fala de formação intercultural, esses saberes ficam em um lugar, né, para atender outras discursividades, mas a perspectiva da formação totalizadora está centrada nesses currículos que são dados antecipadamente para a escola, e com base neles é que a avaliação se dá. Né? Você tem, inclusive, as escolas, às vezes, vamos fazer curso de Provinha Brasil, porque vai vir a Provinha Brasil. Quer dizer, transforma-se num objeto de ensino e aprendizagem na escola. Você desloca, é aprender a prova, como fazer essa prova, não é? Então, você desloca tudo que nós projetamos, eu digo nós, um coletivo docente, os coletivos docentes perdem a sua autoria, esse lugar de produzir uma técnica de si, mas a partir do que o coletivo docente delineia como o que ele projeta enquanto formação humana, naquilo que ele desenha, né, a partir de sua concepção de formação humana. Mas essa concepção é dada antecipadamente por esses dispositivos alinhadores. Ok, Nilza. Nilza, eu gostaria de ficar conversando com você, te fazendo perguntas. Eu gostei. Eu gostaria de passar o tempo te fazendo perguntas. Eu usei bastante. Nossa, já tem 1h30 aí que a gente está falando. Tem uma questão aqui da professora Eliane, que ela diz o detalhamento da BNCC, até que ponto é uma resposta às críticas anteriores aos PCNs, a qual muitos dizem que eram vagos. Então, Eliane, até eu mesma já toquei nessa questão. Eu acho que os parâmetros curriculares, eles surgem com a ideia de parâmetro, né? Porque parâmetro não é uma diretriz, é parâmetro. Mas engodo, né? Lendo engodo, porque, ao fim e ao cabo, as provas de larga escala foram projetadas com base nesse parâmetro. No entanto, havia ainda uma fragilidade, porque era parâmetro. Você se lembra que havia também cursos de PCNs, né? Olha, porque vai... Mas parece-me que não havia tanta diretividade nos PCNs, porque era um parâmetro, o professor poderia adotar, mas os currículos não deveria obrigatoriamente serem conformados a partir dos parâmetros curriculares nacionais. A Base Nacional Curricular Comum, não. Ela é diretiva, ela é prescritiva, ela determina aquilo que deve ser feito. Então, é para além de um parâmetro. Ela é uma diretriz formativa do aluno, aliada a outra diretriz de formação do professor, e com todo um aparato como esse que eu mostrei, em rede, observatório, e educação para todos, Fundação Leme. Por que a Fundação Leme está presente nas prefeituras? Não é porque elas não é de graça, porque é o braço de execução da BNCC. Então, uma rede constituída para fazer valer essa diretriz. As competências, enquanto os parâmetros curriculares traziam
competências e habilidades que deveriam, a BNCC traz as 10 competências de forma objetiva que devem ser assumidas como aprendizagens essenciais, né? Então, isso que você diz, até que ponto é uma resposta às críticas anteriores, é o aprofundamento dessa rede, né, de governamento, de uma biopolítica, é uma arte de governar, é o refinamento dessa arte de governar a política pública educacional. Então, nós chegamos, né, não sei o que terá mais além disso de refinamento, mas esse é um refinamento da biopolítica educacional, em que os sujeitos têm pouca margem de manobra a partir da BNCC, né? Essa é uma reflexão que, inclusive, autores do campo da educação vêm fazendo acerca desse processo prescritivo e diretivo da BNCC. Eliane. Olha, é muito interessante isso, porque nós ouvimos muito isso, né, ao longo da nossa história como professora, tanto na formação inicial, mas, sobretudo, na formação continuada, como nós ouvimos isso, que os parâmetros curriculares nacionais, eles eram muito vagos e não davam de verdade como fazer, né? E aí a gente vê surgir esse documento que de fato, é espantoso. Se você pega as matrizes curriculares desenvolvidas, por exemplo, no nosso município, é espantoso o trabalho que foi feito de detalhamento desse documento, né? Inclusive, eu parabenizo quem fez esse trabalho, porque é um trabalho hercúleo, é um gigantesco, é um trabalho de muito afinco, né? E os nossos professores que fizeram isso merecem o nosso reconhecimento, né? No sentido de tentar atender a essa demanda institucional. Mas o que a gente observa, Nilza, a partir da sua reflexão, que você trouxe muito bem para a gente aqui, é que a escrita de si, ela saiu de uma escrita, né, de autodescoberta, de afloramento, de, sei lá, né, de autoconhecimento, para, como você detalhou, né, ao longo da sua trajetória, para um tipo de escrita que a subjetividade, no caso aí dos professores, né, uma suposta subjetividade poderia estar aí, ela, na verdade, é uma subjetividade inventada, né? Ela é uma subjetividade inventada para atender às demandas institucionais ou políticas de cada momento, né? Então, é muito curioso, porque se você pegar isso que a professora Maísa colocou, a primeira pergunta dela, se você pegar texto de professores, essas mesmas questões, se você fizesse, digamos assim, esse mesmo trabalho de pesquisa 30 anos atrás, 50 anos antes, 100 anos antes, aí você veria a evolução dessa subjetividade, né, que são, na verdade, subjetividades institucionalizadas, né, Nilson? A gente poderia até chamar assim, né? Porque, na verdade, aí muito raramente você vai encontrar o sujeito mesmo, né? O sujeito falando de si como forma de verdade, de uma verdade, digamos assim, ele é isso, né? Então, eu fiquei pensando em muita coisa que me fiz memória de muitas coisas que eu fiz como professora, como na formação continuada que ainda faço, né? E a gente percebe que o nosso professor, nós professores, eu não sei nas outras profissões, mas nós professores, a gente discute muito isso no estágio, nós estamos sempre numa coisa de incompletude, a gente está sempre em falta. Eu não sei, parece que os médicos são completos, os advogados são sempre completos, os engenheiros sempre sabem de tudo, mas nós professores nunca sabemos de nada, não é? A gente está sempre... E eu me recordei aqui de uma pesquisa não tem nada a ver com a sua, Nilza, da professora Maria Helena de Moura Neves, num livro antigo dela chamado Gramática na Escola, em que ela disse que na pesquisa os professores falam que cada vez que eles vão para a formação inicial, eles ficam muito felizes, mas eles voltam de lá muito tristes, porque eles descobrem que eles não sabiam de nada e continuam não sabendo, mesmo depois da formação. Isso é muito tocante, isso é muito doloroso, a gente lidar com isso, né? Então, a minha questão é como é que a gente pode, nós, né, como formadores, profissionais, tanto na situação inicial, como, por exemplo, hoje eu estou num projeto de formação que já dura 7 anos, né? Já dura 7 anos essa formação continuada,
que é a espinha dorsal de um projeto que tinha muitas outras ações, uma delas era a formação continuada, e no final a gente ficou só com formação continuada por limitações mesmo de pessoal, enfim, de condições materiais para acontecerem as outras coisas. Como é que a gente pode lidar, né? O que a gente faz para o nosso aluno lá na nossa sala de aula, lá no nosso curso, formação inicial, e depois o que a gente pode fazer para que as subjetividades, né, apareçam, a gente dê a chance delas realmente aparecerem, porque assim, o professor tem muita vergonha de dizer às vezes, olha, está muito difícil, está ruim, não estou dando conta, porque a instituição... Aliás, professor que coloca a culpa na instituição, ele é logo taxado de incompetente. Ele não pode assumir que a culpa é do sistema, ele tem que dizer que ele... Né? Então, assim, é muito doloroso tudo isso. Eu lido com isso, assim, o meu sentimento em relação a tudo isso, às vezes é de uma certa dor, sabe, colegas? Eu fico muito sentida. Quando eu trabalho com estágio, aspirante de estágio, acho que os alunos sentem muito essa dor, porque, digo, gente, não vão desistir da carreira, mas eu sinto essa dor e eu discuto sobre isso, né? Então, Nilza, como é que a gente vai lidar com os nossos meninos, nossos alunos, né? Os nossos professores com os quais a gente continua dando formação? Como é que a gente ajuda? Como é que a gente Então, poderia contribuir para melhorar isso? eu acho que tem uma questão que você trouxe primeiro de uma fabricação, que a subjetividade é inventada. É isso. A subjetividade não está, dessa perspectiva, a subjetividade não nasce conosco, a subjetividade não está em nós, a subjetividade não se desenvolve em nós. Ela é produzida discursivamente, por prática discursiva e não discursivas. Né? Tanto você tem o discursivamente como o professor deve ser, como você tem as técnicas nas quais ele deve se inserir. Né? O professor faz avaliação, o professor deve corrigir, o professor deve fazer relatório, o professor deve fazer diários, o professor deve assumir as campanhas da saúde, do ensino e de outras. Né? Eu tenho a análise que a Gabriela faz, ela diz do professor polivalente. É aquele professor que a campanha da dengue aparece lá no posto de saúde, mas ele tem que assumir para si a campanha do posto de saúde, porque tem a imagem do professor polivalente. Então, você tem uma perspectiva de um professor formado em diferentes campos do saber, desde o campo dele de formação em língua portuguesa, por exemplo, quanto saber um pouquinho de saúde, um pouquinho de outro campo, né? Porque ele precisa disso para parecer o professor dos projetos da completude. Então, como nós não damos conta, nós não seremos completos, isso que você diz da experiência da professora Maria Helena Moura Neves, acho que o sujeito é fabricado para pensar assim. Ele é fabricado para ficar triste que ele não sabe. Cada vez mais ele não sabe, porque o diferente é permitir que o sujeito erre. E o errar é parte da construção de uma experiência. A experiência é lastreada no erro. Mas como você tem regras exteriores avaliativas do bom professor, né? Você tem o professor ideal, você também tem as regras para se chegar ao professor ideal. Obviamente que isso é produção de subjetividade e esse professor nunca vai atingir essa ideia de completude. Isso sempre produz o fracasso e eu sou um pouco mais maldosa. Isso produz a eterna necessidade de muitos outros dispositivos. O dispositivo da formação, o dispositivo livro didático. O professor fica refém de uma série de dispositivos, porque também economicamente é muito bom para certos setores o professor depender desses dispositivos, depender de formações que estão fora, né? Equipes profissionais de formação, quer dizer, há uma engrenagem que está aliada ao processo econômico, nós não podemos tirar disso, não é só aquela ideia, porque vê o professor como... Não, tem outra, tem uma esfera econômica aí nessa biopolítica que não é... O fato de o professor ser considerado incapaz, incompetente sempre, é lucroso, faz bem para a biopolítica, faz bem para o Estado, faz bem também para o mercado. Não é ruim, pelo contrário, né? Então, essa ideia de o que nós podemos fazer, né?
Como a professora fala ali numa dos fragmentos, de que ela encontra, com força e esperança, ela encontra a saída. Esse tal dilema de nós acreditarmos que a salvação está no indivíduo, né? A salvação está nos coletivos, criticamente construídos. Então, os coletivos docentes, tomados assim como movimentos de coletivos docentes, o Arroio sempre fala dos coletivos docentes como um espaço que ele entende de construção de outras rotas para a educação, né? Obviamente que não é a única e, obviamente, que está dentro de uma engrenagem e não vai transformar. Mas é um espaço de resistência. Eu acho que os coletivos, né, investir no coletivo, nós vivemos em espaços muito individualistas, as produções são individualistas, o plano de aula é individualista, eu tenho o meu, o outro tem o seu. Então, essa força coletiva, né, politicamente coletiva, não estou falando desse coletivo apenas de compartilhar, mas compartilhar pensamentos, concepções, e que se formem como um espaço de resistência no interior das regras do poder, né, das regras institucionais. Mas enquanto nós tivermos a concepção da necessidade formativa, assim, se eu não tiver a formação, eu perdi, estou perdido. A expressão estou perdido é muito comum, né, na escola básica, do professor dizer, eu estou perdido, ainda não veio uma formação para nós neste ano. Então, isso é fabricado, isso é uma fabricação da necessidade formativa, né? Nós vivemos, assim, na sociedade da capacitação. Há alguns autores falando da sociedade da capacitação. E Eliane fala uma coisa assim, que parece que o campo docente parece ser aquele que vai se constituindo nessa necessidade eterna da capacitação. Mas é sempre voltando a dizer, é por meio de mecanismos e técnicas produtoras que elaboram certos esquemas de pensamento que permite que o professor se pense assim, se veja assim, se conceba assim, né? Não são pensamentos, não são processos de representações que nascem no sujeito. São processos que estão aí circulando discursivamente e que os sujeitos entram nesses esquemas. O que não tem receita, mas é o que a gente deseja, é que a gente construa rotas de fuga, certas estratégias de, pelo menos, desequilibrar essa linha tão reta, né, que está dada, pensada e acordada com outros setores, não apenas o setor educacional, mas setores econômicos, né, que tem delineado, muito antes dos processos formativos, o que se quer de formação. Esse parece ser o ponto, né, a que nós devemos tocar sempre. Tem processos econômicos determinando os processos formativos e educativos. Nilza, tem uma pergunta do Franklin Hipólito aqui no chat que complementa essa questão da professora Eliane. Ele diz o seguinte: essa BNCC, pelo que pude perceber ao estudá-la, além de engessar o ensino, é excludente, não se encaixa às realidades de muitas escolas. Meu questionamento enquanto futuro professor é como lidar com isso. Como lidar com esse engessamento? Então, assim, a gente não há de pensar, o Franklin, que seja apenas a BNCC. A gente está dizendo assim, ela chegou num patamar de explicitude e de caráter bastante prescritivo. Mas, se a gente for, como eu fiz no pós-doutoramento, uma volta também à LDB e antes à Constituição, há prescrições. Né? A partir principalmente da década de 1990, nós vimos desenhar a ideia da competência e da habilidade. Obviamente que aqui ela adquire uma conformação bastante objetiva muito essa conformação da competência e da habilidade. Agora, o como fazer é o que eu acabo de dizer, está nas nossas organizações, no modo como, de forma organizada politicamente, a gente enfrenta essas investidas. Quer queiramos ou não, há processos de resistência no interior da escola. O fato do professor
dizer assim, vou fazer porque mandou fazer assim, é o modo de se livrar logo daquilo. É um processo também de resistência. Possivelmente, ele não acredita em tudo aquilo que ele faz, né? Nós vimos em diferentes momentos de concepções de metodologias de ensino de linguagem que o professor dizia, diz que é para eu trabalhar gênero, eu vou ensinar gênero. Mas lá fechou a porta, o professor fazia outra coisa. Então, é preciso a gente lidar com isso, olhando que os processos de resistência estão presentes mesmo dentro dos esquemas de poder, né? Sem ele, o poder não teria razão de se exercitar. Não haveria razão de o poder criar estratégias se não há resistências, né? Por quê? O poder só produz estratégias produtoras de subjetividades porque há a possibilidade da resistência e lida um com o outro constantemente. A razão de um é o outro. Portanto, a gente não precisa ver o poder também assim como algo central lá longe de mim. Eu mesma, numa relação estabelecida com o outro, eu ocupo o espaço de poder. Das relações de poder, né, o poder relacional. Ele está espraiado, ele está capilarizado na sociedade. Então, não dá para a gente achar assim, eu tenho meu inimigo lá, que é o Estado, e eu estou aqui que sou o não poder. Depende da posição que você ocupa nas relações sociais. Daqui a pouco você ocupa uma outra que você tem mais poder do que o outro da sua relação, né? Inclusive amorosa. Não precisa a gente ir muito longe. Então, no que está mais próximo de nós. Então, assim, essa ideia de pensar o poder nos ajuda muito a dizer que ele também pode se fragilizar. As relações de poder se fragilizam dependendo como se organizam as relações de resistência. Não tomando a resistência como aquela que vai transformar o poder e não o poder no outro dia, né? Porque é preciso a gente entrar nas relações e identificar o que eu não quero ser das regras que estão sendo dadas para eu ser. Então, os coletivos que se encaminham em direção a uma autoria docente, essa autoria docente é ter participação na constituição dos processos formativos no interior da escola e não viver refém dos pacotes que chegam à sua mão, até porque eles são portáteis, né? Eles mudam, eles se alteram a sabor da vontade institucional. Então, é preciso que nós tenhamos delineado para nós concepções de ensino, concepções de formação, né? Concepção teórica, que isso nos dê uma certa segurança para pensarmos planos coletivos. Mas, se nós ficarmos refém ao que pulula aqui e acolá a cada momento, né, modelo institucional, né, governamental, que às vezes não são nem políticas de Estado, são políticas de governo, se alteram ao sabor do vento a cada 2 ou 4 anos, se tratando de esfera municipal, estadual ou federal. Então, a gente precisa conceber espaços de produção, de reflexão a partir de concepções, né, aliadas a determinadas posições e delinear processos de rotas de fugas no interior dessas práticas cristalizadoras de subjetividades docentes. Na verdade, não há receita, né? Há lutas. Certo. Uma outra questão, Nilza, do Elson Gomes, ele pergunta se o professor polivalente cumpre essa função e está na incompletude. Pensando na questão anterior, né, da professora Eliane. Eu tenho a impressão que a ideia de professor polivalente joga com a representação de um profissional completo, né? Joga com a representação de que quanto mais ele dê conta de diferentes tarefas no interior da escola, pode dar para o professor a crença de que ele é o profissional mais completo, porque ele transita de um campo a outro, dá conta de diferentes tarefas no interior da escola. No entanto, esse é o professor da formação aligeirada que se pretende instaurar nessa sociedade. É o professor da formação aligeirada. Não há desejo nem necessidade
de que você aprofunde 2, 3, 4 anos num determinado campo do conhecimento. Basta que você transite ligeiramente de um campo a outro, porque assim você favorece a engrenagem escolar, de projeto esse, projeto aquilo, amanhã, projeto, e você entra em qualquer um dos projetos, porque você transita. Então, entrar nessa lógica de forma sem refletir, né, de uma perspectiva mesmo teórica, né, é complicado, porque você passa a acreditar nessa ideia de que as formações aligeiradas dá possibilidade, dá mesmo. Às vezes dá possibilidade no campo da meritocracia. Aí o professor que recebe prêmio, a medalha a cada ano, porque ele atuou de forma exitosa em diferentes projetos. É preciso ler o que se chama forma exitosa de trabalho, o que se chama de trabalho exitoso. Aqueles excertos que eu li parece caminhar nessa direção, né? Daquele professor que diz, faz diagnóstico, faz projeto, faz planejamento, pensando assim que eu tenho uma caixinha, essa caixinha tem o segredo de como dar certo a formação, o ensino, a educação. Tá? Então, assim, o professor, provavelmente, ele cumpre a função e está na incompletude, por mais que nós dominemos diferentes vontades do campo educacional, seremos sujeitos sempre incompletos, porque nós somos sujeitos de um dado momento histórico e não somos de outro. A cada momento histórico, precisamos recompor nosso modo de lidar com diferentes saberes ou mesmo com o mesmo saber, né? Então, é preciso pensar o professor como qualquer outro sujeito, né, na sociedade, em que há regras para que ele se veja como tal, né? Eu digo, dizendo, você acha que ser mulher tem, assim, dado uma cartilha? Não, a gente aprende a ser mulher. Aprende. Não está dado. Está dado sexualmente, biologicamente está dado. Mas as relações não sociais impostas, eu vou entrando nela. Assim é ser professor, assim é ser médico, assim é ser advogado, assim é ser padre, assim é ser pai, ser mãe. Essas são posições que nós vamos assumindo e que nós assumimos nas relações, e posições ideológicas, mas também posições sociais, e que elas têm suas regras dadas e nós vamos aprendendo. Tem um saber produzido em cada momento histórico sobre um sujeito. Portanto, o que se diz hoje de professor, a gente fica assustada, a gente bate na mesa, a gente briga, mas são produções de um dado momento histórico, desse professor que é desse tempo. Precisamos entender o que se projeta de professor com esse desenho de professor desse tempo muito atual. Esse é o nosso lugar de contestação. Ok. Nils, eu tô pensando aqui comigo mesma, os memoriais de concurso público para professor, né, do ensino superior, e de concurso para livre docência, daria um ótimo corpo de trabalho, né, de pesquisa. Outro dispositivo, né? Daria sim, dá sempre. Qual é o desejo que se tem de um profissional com aquele memorial, né? Ele já tem roteiros. Não é um memorial livre, né? Que o sujeito diz o que quer, né? O que deve a projeções ali, há uma máquina de produção de um candidato. Um candidato construído. É um candidato construído que fala o que a banca quer ouvir, né? Claro. É isso. É difícil a gente, né, pensar, mas difícil aceitar, mas pensar não. Mas, assim, essa ideia me anima muito pensar, é um processo de subjetivação, né? Olhar para a subjetividade como algo produzido, fabricado, como diz Foucault, é fabricada, é inventada, né? Ela não é inventada ao acaso, ela é inventada, produzida por regras que estão dadas socialmente num dado momento histórico. Certo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Bom, se não temos mais perguntas, nós podemos caminhar então para o encerramento, né? Mais uma vez eu agradeço a professora Nilza pela disponibilidade,
né, por essa aula que ela nos deu. Agradeço a professora Eliane por ter me convidado para mediar essa mesa. Foi um prazer, foi uma noite de muito aprendizado para mim, gostei muito da experiência, foi muito enriquecedor, viu? Muito obrigada. Obrigada a Douglas também, boa noite a todos e a todas, nossos alunos que estão aí prestigiando. Muito obrigada. Obrigada, Maísa, pela interlocução. Gente, olha, foi muito prazeroso ouvir, me fez refletir, levantou algumas dores que estavam aqui adormecidas, me fez também ter orgulho de algumas ações minhas como professora, né? Me fez refletir sobre coisas que a gente pode dizer para tornar essa ideia de coletivo uma prática mais constante, porque tudo que se tem feito até hoje, institucionalmente, foi para destruir a coletividade, né, o senso de coletividade, especialmente o senso de coletividade, porque juntos somos mais fortes e nos querem fracos, né? Então, foi muito bem lembrado e colocado desse ponto de vista, Nilza. Eu agradeço imensamente a vocês estarem aqui conosco hoje, foi muito bom. Daria para a gente discutir muito mais coisas, e né, daria para a gente ficar um tempão aqui nessa conversa boa, de muita importância para a formação dos nossos professores e para a nossa formação, porque a incompletude, ela deveria ser vista como parte do processo, não como um problema, né? E, na verdade, é tratado como um problema pelos programas, enfim, de um modo geral, é sempre tratado como uma falta, como você colocou na sua fala, e essa falta, de fato, ela está presente porque o ser humano é incompleto, né? Então, se a gente colocasse como parte do processo, não seria um problema, né? Seria seria uma forma de descoberta, seria descoberta e seria coletivamente construído. O que nos falta? Qual a parte que nos falta? Vamos buscar juntos, né? E não nos ser dados, de cima para baixo. Então, fiquei muito feliz com essas reflexões que nos foram permitidas aqui hoje, nos foram provocadas. Quero agradecer imensamente em nome do Observatório de Linguagem Sul e Sudeste do Pará, que é o nosso grupo de pesquisa, agradecer ao Pós-Let, a professora Renata, né, que nos permitiu esse evento, especialmente agradecer ao Douglas Afonso, né, nosso querido Douglas, que está sempre disponível para contribuir para que essas situações tão agradáveis, tão educativas, tão terapêuticas, por que não dizer, né, aconteçam, tá? Então, agradeço muito. Boa noite, Maísa, boa noite, Douglas, boa noite a cada um de vocês que está aqui. Nilza, meu boa noite. Boa noite. Quer dizer mais alguma coisa para a gente encerrar? Agradecer imensamente. Muito obrigada, acho que já falei muito. Não, obrigada a todos e todas pela presença. Muito obrigada, gente. Então, Douglas, aquela nossa foto, tem como fazer uma foto, Douglas? Vai ficar lá, mas uma foto ficaria bonita, não ficaria, gente? Ficaria 7 pessoas que estão conosco ficaria aqui. Mesmo, eu não sei fazer. O Douglas sabe, ele é especialista. Tem sim, professora. Eu vou só parar a gravação aqui um instante. Isso. Vamos pedir aos meninos que abram suas câmeras, por favor. Bora, meninas bonitas que estão aí com as câmeras Gente fechadas. bonita tem que se amostrar. A Silvia,